1 João, capítulo 3, versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra de Deus: E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em um nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Vamos falar com Deus. Pai querido, muito obrigado, porque tivemos a chance de ler mais um trecho da tua palavra hoje aqui nessa manhã. Mas nós carecemos da atuação do Espírito Santo, nos fazendo entender, Pai, a tua palavra. Que o Espírito Santo agora nos ilumine. Que o Espírito Santo trabalhe em nossas vidas, tanto em minha vida como na vida dos meus irmãos. Que o Senhor fale conosco mais uma vez, para a edificação do teu povo e para a exaltação do teu nome, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Temos falado de vez em quando aqui de um grupo de homens da história chamado puritanos. Os puritanos foram os reformadores da igreja da Inglaterra, da igreja anglicana. Os puritanos eram caracterizados por uma vida de piedade, de devoção, de santidade e de oração. Dizem que os puritanos tinham o costume, o hábito de agradecerem a Deus pelas orações não atendidas. Veja bem, a gente sempre reserva um tempo para agradecer ao Senhor pelas orações atendidas. Os puritanos agradeciam também as orações não atendidas. Eles enxergavam que suas orações não atendidas eram, na verdade, livramentos de Deus. Porque nós não sabemos pedir. A Bíblia nos garante que nós sequer oramos como convém. Necessitamos de uma intervenção do Espírito Santo, que intercede por nós no que Paulo chama de gemidos inexprimíveis. Sequer sabemos o que isso significa. Mas que sabemos que nossas melhores orações precisam ser codificadas pelo Espírito Santo para chegar no trono de Deus. Isso significa que muita coisa que nós oramos, que nós pedimos a Deus, é melhor que não recebamos, porque nós não sabemos pedir. Há petições sinceras de crentes de verdade para os quais o Senhor diz um sonoro não. Há não de Deus para algumas de nossas orações. Você já teve alguma oração não atendida? Você já teve? Se você é alguém normal, igual eu, se você é um crente normal, igual eu, você tem mais orações não atendidas do que atendidas. Tem mais pedidos não atendidos do que atendidos. Mas por que será, irmãos, que a maioria de nossas orações não são atendidas? Mesmo aquelas feitas com muita confiança, com muita devoção, mesmo aquelas feitas com coração muito sincero, orações justas, que só visam o bem. Porque quando a gente fala de oração não atendida, a gente pensa naquelas orações egoístas. Pedis e não sois atendido porque pedis mal, é o que Tiago diz, né? Pedis para gastares, para esbanjares dos próprios prazeres. Mas nós temos boas orações, orações sinceras, orações que só desejam bem e que fazemos elas repetidamente todos os dias e o Senhor não nos atende. Por que será? Em alguns meios evangélicos vão dizer que oração não respondida é sintoma de falta de fé. Dizem que é falta de determinação, falta de coragem, falta de ousadia, falta de sacrifício ou falta de um bom dízimo, de uma boa oferta. É isso que falta para você ter sua oração atendida. Esses irmãos que pensam que oração não respondida é sinal de falta de fé, esquecem, por exemplo, do grande rei Davi. O homem orou copiosamente pela cura do seu filho. Fez jejum, chorou diante de Deus e o bebê faleceu.
Deus não atendeu a oração de Davi. As pessoas que acreditam que a oração não respondida é somente falta de fé, esquecem da oração de Paulo. Paulo, por 3 vezes, clamou ao Senhor por um livramento e o Senhor disse não. A minha graça te basta. Oração não respondida. Essas pessoas esquecem também do grande profeta Abacuque. Eu vou lembrar os irmãos como que Abacuque começa o seu livro. As primeiras palavras de Abacuque em seu livro são as seguintes: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Abacuque orava e Deus não atendia. Deus não respondia. E pior, quando Deus respondeu a Abacuque, foi com uma resposta pior do que ele pensava. Abacuque reclamava para Deus: Deus, os inimigos estão gigantes. Está acontecendo coisa terrível na cidade. Nós estamos a ponto de ser destruídos. E Deus não respondia. Quando Deus respondeu a Abacuque, foi para falar o seguinte: você está errado, vocês não vão ser destruídos não, vocês vão ser humilhados. O inimigo vai acabar com vocês. A resposta de Deus para Abacuque não era o que ele desejava. Tem isso ainda, né? Deus ele pode dizer um não às nossas orações. Ou pode nos fornecer um cenário pior do que o que a gente pensava e clamava por livramento. Então, queridos, se gigantes da fé, como Davi, Abacuque, Paulo, tiveram orações não respondidas, que dirá a gente, né? Quem somos nós? Como diz a irmã Ivone, quem somos nós na fila do pão? Se homens desse gabarito, dessa estatura, dessa envergadura, tiveram orações não atendidas, ou receberam um não de Deus, que dirá a gente? Sendo assim, nós temos hoje que resolver um problema no texto de João. Porque o texto que lemos aqui no versículo 22 começa nos afirmando que tudo o que pedimos receberemos. Aparentemente é uma contradição aqui. Olha o que diz o versículo 22. Agora do texto de hoje, João capítulo 3. 1 João capítulo 3. E aquilo que pedimos, dele recebemos. É uma afirmação de João. Será que a Bíblia se contradiz? Tem algo errado aqui. Porque não apenas temos exemplos bíblicos de orações que não foram atendidas, como nós somos testemunhas, somos exemplos vivos de pessoas que não têm todas as suas orações atendidas, pelo contrário. E olha, de novo, não estou considerando aquelas orações de insanidade nossa. Estou falando boas orações. Oração como aquele que ora por uma cura e a cura não vem, aquele que ora por um emprego e o emprego não aparece, aquele que ora por uma estabilidade e não acontece, aquele que ora orações sinceras, honestas, corretas, bíblicas. E ainda assim não somos atendidos, mas o texto de hoje diz: e aquilo que pedimos dele aqui é o Senhor, dele recebemos. No trecho anterior dessa carta, que tratamos na semana passada, vimos que João afirmou que amar os irmãos é prova de verdadeira conversão. Na última mensagem dessa série, nós aprendemos isso. Amar os irmãos é prova de que nós nascemos de verdade, nascemos de novo de verdade, então isso nos dá uma consciência tranquila diante de Deus. Então, na semana passada, nós acabamos falando sobre segurança da salvação. Hoje, o que João está falando é da certeza de ter suas orações respondidas diante de Deus. Está falando depois de falar de certeza de salvação, fala de certeza nas orações. E ter suas orações atendidas é o desejo de todo crente. Você não está errado, você não é um crente egoísta em querer ter suas orações atendidas, e todas elas. Ninguém vai a Deus em oração pensando na possibilidade de não ser atendido. E sempre foi assim. O salmista Davi, aquele mesmo que orou e não foi atendido, no Salmo 143, ele diz o seguinte: atende, Senhor, a minha oração, dá ouvidos às minhas súplicas. Em outro salmo, o salmo de número 39, versículo 12, diz assim: ouve, Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor, não te cales perante as minhas lágrimas. Olha o clamor do salmista.
Essa é a realidade de todo cristão. Oramos ao Senhor, suplicamos ao Senhor, na expectativa, na confiança que seremos atendidos. Não buscamos em outro Deus, não buscamos em outros ídolos, em outras entidades, confiamos somente em Deus, somente no Senhor. Confiando que Ele ouve, nós temos certeza que Ele ouve nossas orações. Essa certeza nós temos. Mas o que nós desejamos é que, além de ouvir, que Ele nos atenda. Então temos aqui uma bela promessa de Deus através de João, no versículo 22. Aquilo que pedimos dele recebemos. Nesse texto, irmãos, a palavra que foi traduzida como aquilo tem o sentido de todas as coisas. Se você colocar aí o termo todas as coisas, vai dar o mesmo sentido. E todas as coisas que pedimos dele recebemos. É a certeza de que há uma forma de termos todas as nossas orações atendidas. Há uma maneira de jamais recebermos um não de Deus em nossas orações. Assim, queridos, uma forma de termos todas as nossas súplicas diante de Deus sendo atendido em nossas orações. E João nos ensina como isso pode acontecer. Ele afirma que Deus atende as orações, mas ele condiciona. Olha, preste atenção no versículo 22 completo. E aquilo que pedimos dele recebemos, por quê? Porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe agrada, o que lhe é agradável. Então aqui a gente começa a aprender que a promessa de ter todas as orações respondidas não é para todo mundo. Não são para todas as pessoas. Não é para todo tipo de gente. A promessa de ter todas as orações respondidas é para esse tipo de crente aqui, que guarda os mandamentos e faz diante do Senhor o que lhe é agradável. Guarda os mandamentos e vivem para agradar a Deus. Possivelmente essa tem sido a nossa falha. Temos falhado em guardar os mandamentos. Temos falhado em servir e viver para agradar a Deus. Percebam, irmãos, que não há técnica ou técnicas para ter orações respondidas. Não será fazendo corrente, não será fazendo sacrifício, muito menos ofertando uma boa quantia, que teremos nossas orações atendidas. A única forma de recebermos tudo que pedirmos é se guardamos os mandamentos do Senhor e se nós fazemos tudo que lhe agrada. Esse é o segredo. Mais uma vez, João estava ensinando nada de novo. João não estava ensinando nada de novo aqui. Preste atenção, o rei Davi, aquele mesmo que já teve a oração não atendida, o rei Davi no Salmo 37, versículo 4, disse o seguinte: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do seu coração. Outro texto muito conhecido e muito mal compreendido. O texto não diz que se eu me agradar do Senhor somente, que se eu gostar do Senhor, o Senhor vai satisfazer todos os desejos do meu coração. Não é isso que está escrito. Agrada-te do Senhor significa, literalmente, deleitar-se no Senhor. Agradar-se do Senhor é deleitar-se no Senhor. É ter prazer no Senhor. É alegrar-se somente no Senhor acima de tudo. É isso que significa agrada-te do Senhor. Estão me entendendo? Então preste atenção, a pessoa que se agrada do Senhor é a pessoa que se deleita em quê? No Senhor. Que tem o seu maior prazer no Senhor. Que em primeiro lugar em sua vida está a fazer a vontade de Deus. Está em agradar um coração de Deus. Agora pensem como será a oração dessa pessoa. A pessoa que se deleita no Senhor fará alguma oração que não esteja em conformidade com a vontade de Deus? De forma nenhuma. A pessoa que se deleita no Senhor conhece a vontade de Deus, tem acesso ao Senhor, conhece os mandamentos, conhece a lei de Deus, tem comunhão com o Senhor ao ponto de conhecer a intimidade de Deus. É essa pessoa que tem suas orações atendidas, porque esse tipo de gente que se alegra no Senhor, que se deleita só no Senhor, esse tipo de gente é incapaz de fazer uma oração egoísta que seja. É incapaz.
essa pessoa só pedirá em suas orações aquilo que tem certeza que agradará em primeiro lugar o Senhor. Por isso que as orações são respondidas. Jamais sairá da boca daquele que se deleita no Senhor orações que não contemplem a vontade do Senhor em primeiro lugar. Eis o segredo. Quem deleita-se no Senhor só tem desejos que agradam o Senhor e assim terá todas as suas orações atendidas. Ou como disse João, aquilo que pedimos, dele recebemos. Ou como disse Davi, agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do seu coração. Agora, a grande questão é o seguinte: como podemos saber se de fato nós somos esse tipo de gente que nos deleitamos no Senhor, que amamos o Senhor a esse ponto? Essa é a grande questão. Só há uma forma de avaliarmos se realmente amamos a Deus e nos deleitamos nele. Só ama o Senhor quem tem alegria em obedecer os seus mandamentos. Alegria. E quem disse isso foi Jesus. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Ter e guardar aqui tem um sentido de conhecer e praticar. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. A prova que a pessoa ama o Senhor é se ela ama fazer a vontade do Senhor. Se ela ama a lei do Senhor, se ela ama os mandamentos do Senhor. Não tem a menor possibilidade de alguém falar que ama Cristo se não ama a sua lei. Ama Cristo, mas não ama os seus mandamentos. Ama Cristo, mas não ama os seus decretos. Ama Cristo, mas não ama seus estatutos. É impossível isso acontecer. A única forma que temos de constatar se realmente já amamos ao Senhor é se nós amamos a sua lei, é se nós amamos os seus mandamentos. Não estou dizendo que nós conseguimos cumpri-los à risca, de forma nenhuma. Mas se nós amamos a sua lei. Para facilitar nesse ponto da carta, João fez um resumo dos mandamentos. Temos um resumo aqui, ao versículo 23. Ora, o seu mandamento é este. Perceba que ele falava de mandamentos, agora ele fala de mandamento. No singular, ele simplificou, ele resumiu o mandamento. Novamente, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome do seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Jesus, ou seja, João, resumiu os mandamentos em apenas um mandamento com 2 pontos. Crer no nome de Jesus e amar os irmãos. Então, você quer saber se você ama a Deus? Se você se deleita no Senhor? Se você crê no nome de Jesus e se você ama os seus irmãos. Crer no nome de Jesus é crer em quem Ele é e da forma que a Bíblia diz que Ele é. Não é crer no Jesus inventado pelo mundo, não é crer no Jesus criado por ateus, não é crer no Jesus idealizado pelo cinema, mas é crer no Cristo revelado nas Escrituras. Não basta crer que Jesus existiu, não basta crer que Ele foi um bom homem, só ama a Deus aqueles que reconhecem que Jesus é Deus Filho, o Messias prometido, o Salvador maravilhoso, o Todo-Poderoso Deus. Esse ama o Senhor. Então não basta dizer que ama Jesus, tem que amar Jesus da forma que a Bíblia apresenta o nosso Cristo. Isso tem me apavorado nesses dias. Isso tem me apavorado porque a sociedade, a humanidade, o mundo tem desenvolvido um perfil de Jesus e está todo mundo se apaixonando por esse Jesus. Um Cristo falso, um ídolo nas telas da televisão. E aquele Jesus é o que eu amo. Aquele Jesus é um mentiroso. O verdadeiro Cristo é o que se revela nas Escrituras. É desse que devemos crer. O segundo ponto desse resumo do mandamento é se amamos uns aos outros. João já tratou desse assunto aqui algumas vezes, vimos isso nas últimas semanas, mas João insiste nesse assunto porque João foi testemunha de como Jesus tratou essa questão do amor mútuo com tanta seriedade. João foi testemunha de que esse era um assunto caro para Jesus. Se o amor entre os irmãos era um assunto caro para Jesus, um assunto caro para João, deve ter muita importância para a gente também. Somente na noite que foi traído,
No seu último encontro com os discípulos, Jesus tratou desse assunto pelo menos 3 vezes. Abra a tua Bíblia comigo. Agora no Evangelho de João. Abra para você acompanhar. O Evangelho de João. Capítulo 13. A cena é aquela, a última ceia de Jesus com os discípulos, despedidas. Imagina o seguinte, nesse último encontro, Jesus ia tratar só do que é de suma importância, não é verdade? Não ia jogar a conversa fora no último encontro com os discípulos. Não que outros momentos fosse fazer isso. Mas Jesus ia aproveitar o último encontro com os discípulos para tratar do que é sério. E só sobre a necessidade de amarmos uns aos outros, Jesus tratou 3 vezes nesse encontro. Olha o capítulo 13, versículo 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. De qualquer forma, não. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Pula para o capítulo 15. O cenário é o mesmo, o contexto é o mesmo. Capítulo 15, versículo 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. No capítulo 15 ainda, no versículo 17. Versículo 17 do capítulo 15. Leiamos todos juntos agora. Isto... Na mesma noite, para o mesmo grupo de pessoas, Jesus tocou nesse assunto por 3 vezes. Jesus sabia da dificuldade que teríamos de colocar em prática isso. João, sabendo da importância que Jesus dava para esse tema, já tocou nesse assunto umas 4 vezes, somente até aqui o capítulo 3. Mas por que isso é importante? Porque segundo João, e João aprendeu isso com Jesus, resumiu os mandamentos em conhecer a Jesus, conhecer a Cristo da forma correta e amar uns aos outros. É evidência de que nós temos prazer de fazer a vontade do Pai. É evidência de que o nosso deleite, o nosso prazer, o nosso maior prazer é o Senhor e não nossas realizações. Quando o nosso maior prazer, quando o nosso maior desejo é agradar o Senhor, nossas orações mudam, irmãos. Nossas orações são diferentes. Não que não possamos pedir, mas a gente fica constrangido, como que nossas orações normalmente não passam de uma lista de petições. Enquanto o grande Deus já fez coisas espantosas ao nosso favor, principalmente nos proporcionando a oração, nós poderíamos, se quiséssemos, em nossas orações, somente agradecer ao nosso santo Deus. Mas não é errado pedir, não. A Bíblia nos orienta a pedir. Pedir, dá-se-vos-á. A Bíblia nos orienta a pedir, fazer notório o Senhor nossas orações, nossas aflições, lançando sobre Ele nossas ansiedades, lançando sobre Ele nossas aflições. É bíblico pedir nossas orações. A questão é que normalmente há um abismo gigante entre o que nós queremos e o que Deus quer para a gente. E esse abismo é gigante por falta de quê, queridos? Por falta de comunhão com Deus. Comunhão com Deus através da sua palavra, comunhão com Deus através da oração, comunhão com Deus através do estudo bíblico, da meditação sistemática na palavra de Deus, da meditação diária na palavra de Deus. A pessoa que não tem uma vida ativa de comunhão com Deus não conhece o Senhor e não conhece a sua vontade. Aí as orações, por mais honestas que sejam e por melhores que elas sejam, estão em desarmonia com o que o Senhor quer para a gente. Ainda que estejamos pedindo coisa boa. João finaliza essa carta, esse trecho da carta, e nós finalizamos esse capítulo com o resultado final de tudo que foi ensinado até aqui.
Aquele que ama a lei do Senhor, obedece os seus mandamentos, crê em Jesus, como a Bíblia diz, e ama os seus irmãos, além de ter suas orações respondidas, viverá unido com Deus, em comunhão com o Santo Deus, sendo a habitação do Senhor. É isso que quer dizer o versículo 24. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Olha que alegria. Sabemos que Deus habita no cristão não é por poderes sobrenaturais, por manifestações ou por dons sobrenaturais. Sabemos que Deus habita no cristão se ele acredita em Cristo, da forma que a palavra diz, e se ele ama os seus irmãos. Essas são as evidências. Queridos, o grande assunto de hoje é a oração. Na verdade, é como ter as orações respondidas. Aprendemos hoje que a eficácia da oração não está em nenhum componente místico ou mágico. Tem gente que ainda confunde isso. Acha que oração é algo mágico, é algo místico, que tem poder em si próprio, e a Bíblia não fala disso. A oração, pasmem vocês, a oração não tem poder. Quem tem poder é o Deus que ouve as orações. A oração tem poder algum. A eficácia da oração não está nela própria. A eficácia da oração está na comunhão do crente com Deus. E precisamos levar isso muito a sério. Grandes homens de Deus, mulheres de Deus, homens piedosos da história toda, todos eles tinham em comum uma boa e exemplar vida de oração. Todos eles, sem exceção. John Wesley, olha o que John Wesley disse a respeito de oração. O objetivo da sua oração não é informar Deus. Precisamos informar Deus de alguma coisa? Deus, não sei se o senhor sabe, né? Mas eu estou passando por uma dificuldade aqui. Não sei se te contaram. Você imagina isso? O objetivo de sua oração não é informar Deus, como se ele não soubesse o que você quer. A oração é para você se informar, é para pensar no sentido de seus desejos mais profundos, é para dar a você um senso de contínua dependência dele, são para reforçar a sua mente que ele é capaz de suprir as suas necessidades. A oração muda em primeiro lugar o orador, quem ora. A oração não move a mão de Deus, a oração não muda os planos de Deus. A oração muda a gente, a oração transforma a gente, transforma a nossa mente, transforma a nossa percepção das coisas. Na oração nós começamos a entender, podemos chegar à conclusão de que aquilo que nós pedimos não é necessário, não é fundamental, ou não é o que Deus deseja. Charles Spurgeon disse a respeito de oração o seguinte: orar é subir com as asas da águia acima das nuvens e chegar ao céu claro, habitado por Deus. É entrar na casa do tesouro do Senhor e fartar-se de uma fonte inesgotável. Que maravilha! John Piper, contemporâneo nosso, ele diz que orar com fé não significa que tudo o que pedimos acontecerá. Significa que confiamos que Deus nos escutará e nos ajudará da melhor forma, segundo a sua vontade. Isso é orar com fé. Porém, queridos, com quem mais precisamos aprender a orar não é com John Wesley, com Spurgeon, ou com Piper, com todo respeito, mas é com Jesus. Jesus nos ensinou a orar. Jesus nos ensinou a orar tanto nos dando uma oração modelo, que é a oração do que chamamos de Pai Nosso, mas Jesus também nos falou sobre o modo correto e o local adequado para a oração. Contudo, Jesus nos ensina a orar de verdade orando. Nós olhamos para as orações de Jesus, que sempre teve suas orações respondidas, e aprendemos a orar com o nosso Cristo. Qual era a diferença? Por que Jesus sempre teve a oração respondida? Por quê? Mas é Jesus, né? Né, Ivone? É Jesus, não somos a gente, não somos nós.
Aquela ideia de que havia um poder também diferente de Jesus, que ele ordenava as coisas acontecer, é verdade. Há momentos no ministério de Cristo que a gente percebe ele se revelando como todo-poderoso, acalmando as ondas, dando ordem às ondas, aos ventos, e as coisas se acalmando. Mas há momentos que ele pedia ao Pai uma oração igual nós fazemos. E o Pai atendia a oração de Jesus. Sabe qual é a diferença da oração de Jesus para a nossa oração? A diferença é que Jesus não orava como quem dá um tiro no escuro. Jesus ele já sabia a vontade do Pai. E as petições de Jesus já eram de acordo com a vontade de Deus. Aí fica fácil orar. Por exemplo, Jesus já sabia que o nome de Deus seria glorificado com a ressurreição de Lázaro e que todos veriam que ele, Jesus, era o enviado do Pai por ter poder sobre a morte. Por isso ele orou e Lázaro ressuscitou. Se não fosse para a glória de Deus Pai, a manifestação do Filho, Jesus não teria orado e Lázaro permaneceria morto. Veja como é diferente a oração de Jesus da nossa oração. O interesse de Jesus em ressuscitar Lázaro nem era trazer Lázaro de fora. Ninguém perguntou se Lázaro queria voltar. Alguém perguntou? E se perguntasse? Ele, ó, do lado de lá, bem melhor. O interesse de Jesus em trazer Lázaro de volta era para que o nome de Deus fosse glorificado, para que todos vissem que ele era o enviado do Pai. Olha o interesse da oração. O interesse não era consolar Maria e Marta. Maria e Marta poderia ser consolada através do Espírito Santo, através de outras formas. Outras pessoas morreram em Jerusalém e não foram ressuscitadas. Mas o foco de Jesus, o objetivo de Jesus não era algo satisfazer um desejo humano, pessoal, egoísta. O objetivo primário de Jesus era que o nome de Deus fosse glorificado. Aí a oração era respondida. É assim a nossa oração? É assim. Pai, eu estou pedindo isso, em primeiro lugar, acima de tudo, para que o seu nome seja glorificado. É assim as nossas orações? Muita diferença, né? Outro exemplo de oração de Jesus foi a oração mais dolorosa que ele fez no jardim do Getsêmani. Quando ele percebeu que carregando nossos pecados, beberia do cálice amargo da ira de Deus. Mesmo debaixo de muita dor, ele fez sua oração, finalizando o seguinte: seja feita a tua vontade. Tem gente que enxerga nessa oração de Jesus uma oração não respondida, mas foi respondida. O desejo de Jesus não era não beber o cálice, o desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai. O maior desejo de Jesus era fazer a vontade do Pai. Todas as orações de Jesus tinham como objetivo, primeiro, a exaltação do nome de Deus Pai. Por isso, todas elas foram respondidas. Há um abismo. Há uma diferença enorme entre as orações que nós encontramos, principalmente de Cristo, e as nossas orações. Nossas orações são egoístas, não somente no momento que a gente pede dinheiro, carro, casa, marido, esposa. De repente você pede bens materiais e nem é por fruto de egoísmo, é por fruto de necessidade. Mas percebam como nossas orações normalmente é para nos aliviar. É para nos beneficiar, ou nossa família, nossos queridos, em primeiro lugar. Na maioria das vezes, sequer pensamos na glória do nome de Deus. Se o Senhor vai ser glorificado através de nossa oração ser atendida ou não, nem passa pela nossa cabeça isso. Ou a gente acha que o Senhor ser glorificado é a gente receber o que nós pedimos e saímos depois cantando, dando glória a Deus. Não é isso. Preciso finalizar com algumas aplicações. E sérias aplicações. A primeira é que precisamos mudar a nossa forma de orar, começando pelas nossas intenções. Chega de desonestidade nas orações. Não temos êxito em nossas orações, muito provavelmente,
porque começamos mentindo para nós mesmos, naquilo que nós acreditamos ser boas motivações dos nossos pedidos. Antes de pedir ao Senhor em oração, precisamos fazer algumas perguntas. Antes de chegarmos em oração a Deus para pedir algo, precisamos responder algumas questões. Preste atenção em mim. Primeiro, o que eu desejo vai cooperar para a expansão do Evangelho? O que eu desejo vai exaltar o nome do Senhor? Outras pessoas virão e vão chegar à constatação de que, rapaz, Deus abençoou aquela irmã. Vão chegar a essa conclusão? O que eu desejo vai ajudar a edificar o corpo de Cristo, a igreja do Senhor? O que eu desejo resultará em mais exaltação ao nome de Deus? O que eu desejo é o que o Senhor deseja para mim? Olha as preocupações. Mas só tem esse tipo de preocupação em suas orações aquele que se deleita no Senhor, que se agrada no Senhor e que o Senhor satisfaz o desejo dos seus corações. Quando a vontade de Deus, o plano de Deus, o que o Senhor deseja, o projeto de Deus, a obra do Senhor, a casa do Senhor, a família do Senhor, o propósito de Deus na terra, vem em primeiro lugar em nossas vidas. Queridos, não tem como essa pessoa ter a sua oração não respondida. Não tem como. Não tem como. São perguntas que precisamos responder honestamente antes de fazer nossas orações. Segunda aplicação. Para aqueles irmãos que estão vivendo dias de lutas intensas e não veem suas orações respondidas, a minha pergunta é: você está orando para que seja feita a vontade de Deus ou você está orando para que Deus faça a tua vontade? São duas coisas bem distintas. Bem distintas. Eu sei que é doloroso e não é popular, mas tem cura que o Senhor não vai dar. Tem restauração que não vai acontecer. Tem porta que não vai abrir. Tem gente que não vai se converter. Por mais que oremos, oremos e oremos. Pode vir até catástrofes sobre nós, tragédias sobre nossa família, por mais que oremos, e oremos e oremos. Porque a vontade do Senhor é incompreensível para a gente, uma vez que nós só conseguimos enxergar um trecho da história. Um lapso na história, um pequeno segmento na história. Deus que vê a história completa, de eternidade a eternidade, Ele sabe o que faz, e o seu plano é perfeito, ainda que não compreendamos. Certo profeta intercedendo pelo povo, o Senhor chegou ao ponto de falar: não adianta você interceder, que eu não vou cuidar desse povo. Mas pastor, por que isso acontece? Não precisa ser muito culto, muito técnico para entender que o mundo está debaixo da opressão do pecado. E que, na verdade, o pecado destruiu toda a humanidade. Os grandes problemas que nós enfrentamos não têm outra causa senão o pecado. O pecado destruiu as saúdes, o pecado destruiu as famílias, o pecado destruiu os relacionamentos. Então, irmãos, não podemos nos escandalizar, ficar admirados quando a gente vê as coisas dando errados, principalmente aí fora. É normal que seja assim. Principalmente em vidas de pessoas sem Deus. Somente Deus, somente o Senhor, somente o Evangelho pode mudar a realidade de certas pessoas. Então, uma pergunta boa. Pastor, eu estou orando pela cura e fulano não é curado. Eu estou orando pela libertação e fulano não é liberto. Eu oro e não vejo essa situação mudar. Possa ser.
Pode ser. Somente pode ser que Deus não deseja que mude. Que a vontade do Senhor é justamente essa. E ela é boa, perfeita e agradável. Ainda que nós não nos alegremos agora, porque nós não compreendemos. Mas no final da história, quando a gente vê o plano de Deus se cumprir, a gente vai chegar à conclusão de que realmente a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Outra questão, principalmente quando a solução está fora do nosso alcance, irmãos. E normalmente nossas orações é assim, nós nos debruçamos sobre coisas que fogem do nosso controle, quando não há mais nada que possamos fazer. Nessas horas podemos entregar tudo nas mãos de Deus. Olha o poder que há nesse relacionamento com o Senhor e fazer isso em oração. Quando nós não temos mais nada que possamos fazer, tudo fugiu do nosso controle, nós podemos depositar, entregar tudo nas mãos do Senhor e confiar nele. Foi Pedro quem escreveu em sua epístola, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra de Deus não mente. A palavra de Deus não mente. Está passando por aflição, o que te falta é entregar sua ansiedade nas mãos de Deus, ainda que tudo que os seus olhos veem seja desesperador. Entrega na mão do Senhor, descansa, não há mais nada que você possa fazer e confia que Ele cuidará da história. Promessa de Deus. E por fim, nossa reação nos momentos de grandes lutas e de orações não respondidas vai depender de como conhecemos Jesus. Lembra do que João falou? E o mandamento é esse: se vocês têm fé ou creem no nome do Filho de Deus, Jesus Cristo. A forma como conhecemos Jesus vai definir a nossa reação no momento de luta e no momento de dor. E por que isso aqui é importante? É importante porque é o seguinte: se para você Jesus não passa de um bom amigo, como um colega de escola, então você tem reais motivos para se desesperar. Eu estaria desesperado também no seu lugar. Se para você Jesus foi um grande líder revolucionário, então você tem reais motivos para se desesperar. Se para você Jesus foi apenas o mártir do amor, o exemplo do amor, então de fato você deve estar desesperado, não tem um Deus na sua vida. Agora, se para você Jesus é o que a Bíblia diz que Ele é, se você entende que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, se você entende que Jesus é o início e o fim, se você entende que Jesus é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade, se você entende que Jesus é o príncipe da paz, se você entende que quando Jesus disse, foi-me dado todo o poder do céu e na terra, Ele estava incluindo nisso a sua história, a sua família, a sua vida. Se você entende tudo isso, então não tem por que se desesperar. Quem conhece Cristo e conhece o senhorio de Cristo, não tem por que se desesperar em momentos de maiores angústias. Visitando ontem a família da irmã Luciana. A irmã Vera, mãe da irmã Luciana, a gente conhece ela, vem aqui de vez em quando. Ela contando para mim, pastor, não sei como que as pessoas se desviam, por pior que seja a dor, ou a tristeza, ou a luta. Ela contou a história dela na igreja, como que lutou com um filho, perdeu um filho. A irmã Luciana tem um irmão que faleceu 2 meses depois que aceitou Jesus, foi isso? São histórias de tragédia, e outras mais aqui que a gente conhece. Histórias de tragédias familiares, as pessoas se mantêm firmes. Deus não é porque elas são insensíveis, não. Pelo contrário, sentem muita dor, mas não se desesperam, mantendo firme, se mantêm firme, porque elas conhecem Cristo e sabem quem Cristo é. Que Cristo não é o ídolo. Cristo não é aquele camarada bonzinho da minissérie de TV. Cristo é Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Se o Cristo que nós acreditamos é Senhor sobre todas as coisas, domina, governa sobre tempestades, sobre todo o universo, Ele não vai ter dificuldade nenhuma para dominar e governar sobre a nossa vida. Por pior que pareça estar o momento, vai depender de que tipo de Jesus você conhece. Se você conhece um Cristo fraco, você tem reais motivos para estar desesperado.
Agora, se você conhece o Cristo bíblico, não há nada nesse mundo capaz de nos roubar a fé e a paz. De repente te falta conhecer Jesus e suas orações serão diferentes. Amém? Feche seus olhos, pessoal do louvor, por favor. Pai querido, muito obrigado por tua palavra nessa manhã, que nos ensina de que para termos orações atendidas precisamos nos voltar mais para ti, ó Pai. Precisamos realocar nossas prioridades, precisamos redefinir nossos conceitos, precisamos reavaliar nossas motivações. Pai querido, ensina-nos. Que a tua palavra nos ensine a fazer isso. Agora, principalmente, Pai, que tenhamos uma ideia correta a respeito de Cristo em nossas vidas e na história. Que Jesus para a gente não seja um ídolo, não seja um camarada, não seja um líder, não seja um psicólogo, não seja um motivador, não seja um cara boa pinta, não. Que jamais esqueçamos que Jesus é Deus, que Ele é Senhor sobre todas as coisas, governa soberanamente sobre todas as coisas, que Ele sabe o que faz. Que todos nós, sem exceção, saiamos daqui descansados, de que o Senhor cuidará de nós, de nossa casa, de nossa família, de nossa história. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele